Boa noite. Famílias denunciam que corpos de duas vítimas da Covid-19 são trocados por hospital de Maceió. Entenda essa história no JE de hoje e você vai ver também. 3 jovens são assassinados e outras 2 pessoas sobrevivem em atentado. SMTT fiscaliza estacionamentos não permitidos pelo decreto nas orlas Marítima e Lagunar. E começa a 3ª fase da campanha de vacinação contra a influenza. A partir de agora, no Jornal do Estado. Uma triste história que envolve 2 famílias. A de Dona Benedita, de 78 anos, e a família do seu Juarez, de 64 anos. Os 2 morreram na semana passada vítimas da Covid-19. O que chama a atenção é que, por um erro do hospital, a família de Dona Benedita sepultou o corpo de seu Juarez. No dia seguinte ao enterro, o hospital comunicou a troca dos corpos. Uma cena que a gente não espera ver. Profissionais cobertos como se estivéssemos em um filme de ficção científica. Mas é a mais pura e triste realidade. Dentro do caixão, o corpo de Benedita Francisca Cândido dos Santos, de 78 anos, que foi finalmente sepultado por volta das 6 da tarde. Somente as filhas e 2 amigos participaram da breve despedida. No dia 27 de abril, Dona Benedita passou mal e foi levada para o hospital. Foi medicada e voltou para casa. No dia seguinte, o estado de saúde dela piorou. Ela foi então levada para a UPA, no Trapiche. Depois, foi transferida para o Hospital Sanatório. Dona Benedita morreu no dia 7. Para garantir que seria o corpo da mãe, a Benita pediu para fazer o reconhecimento. E a senhora reconheceu o corpo? Reconheci, mas não vi o rosto. Por conta do esparadrapo que estava no segundo saco. E se eu fosse abrir, a luva iria rasgar. Daí, a senhora reconhecendo o corpo e não o rosto, né? Partes do corpo, disse, sim, é o corpo da mãe. Exatamente. Vou providenciar o sepultamento. Exatamente. Sepultou a sua mãe. Sepultamos a minha mãe. Ninguém viu o rosto? Não, a gente pediu, inclusive na hora lá no cemitério, às 18h30, para ver. O rapaz disse que não podia. A filha conta que a família não sabia, mas o corpo que foi sepultado no dia 8 de maio era de um homem. O fato só veio à tona quando, no dia seguinte ao enterro, a Benita recebeu um telefonema. Liga a psicóloga Rosali, dizendo, a Benita, é você? Eu disse, sou. Você é a filha de Dona Benedita? Eu disse, sou eu mesma. Ela se identificou, sou Rosali, a psicóloga do sanatório. Eu tenho uma notícia para lhe dar. Você não sepultou a sua mãe, você sepultou o senhor Juarez. A família de seu Juarez Queiroz de Lima, de 64 anos, ainda está sem uma resposta. Eles não têm a menor ideia de como os corpos foram trocados. Jonathan conta que foi comunicado da morte do pai na tarde da sexta-feira, dia 8, mas os cartórios já estavam fechados e sem certidão de óbito, o enterro não poderia ser realizado. Eu voltei aqui no sanatório, falei com a psicóloga, com a assistente social e expliquei para ela, senhora, nós não conseguimos hoje o atestado de óbito do meu pai, vamos vir amanhã, pela manhã, no sábado, pegar o corpo do meu pai. Quando chegamos aqui por volta das 8h30, 9 horas quase, eu tive a confirmação que meu pai não estava no necrotério. Jonathan diz ainda que a irmã, desesperada, postou um vídeo nas redes sociais. Quando a minha irmã postou um vídeo nas redes sociais dizendo que meu pai teria sido trocado por outra pessoa, a família desses outros 2 que estavam aqui vieram fazer o reconhecimento. Reconheceram os outros 2 mortos, tudo bem. Quando foi à tarde, por volta da meio-dia já era quase meio-dia, a psicóloga chegou. E aí ela veio com todos
a informação do que meu pai tinha sido trocado, ela já saberia dessa informação. As duas famílias contrataram uma advogada e, mesmo assim, tiveram dificuldades. Primeiramente, nós entramos com um pedido de liberação de corpo, tendo em vista que o sanatório se negou a liberar o corpo da dona Benedita, né, porque alegando, as enfermeiras e as assistentes alegando que não podiam se responsabilizar por fatos ocorridos em outros plantões e elas estavam totalmente perdidas, né, não tiveram nenhum direcionamento, nenhuma orientação nesse sentido. Então conseguimos a liberação judicial e também já protocolamos o pedido de exumação da urna, para fazer o traslado da urna, porque a família quer que o seu Juarez ele seja enterrado no jazigo da família e não onde está hoje. Segundo a advogada, a família quer que os responsáveis pela troca dos corpos sejam punidos. Além de não poder dar um enterro digno à família, tendo em vista toda essa pandemia, essa questão da Covid, né, 19, que a gente não pode fornecer, eles não podem fornecer um enterro como realmente gostariam, né? Ainda essa troca causou todo esse abalo emocional na vida deles, né, que prejudicou ainda mais o estado emocional deles. E aí cabe uma indenização, aí a gente vai ver os possíveis responsáveis e as possíveis indenizações e as possíveis medidas jurídicas cabíveis. É uma revolta muito grande, não tem dimensão do que é isso, só quem passa. Por meio de nota, o Hospital Sanatório informou que os pacientes que falecem vitimados pela Covid-19 são cuidados com toda a dignidade possível dentro do que se espera neste momento e que, ao falecer, são lacrados em invólucros e etiquetados para correta identificação. No caso da reportagem, houve obediência aos protocolos indicados, segundo o hospital, mas um triste incidente fez com que, a despeito da identificação, um serviço funerário privado fizesse o translado de corpo equivocado. O Hospital Sanatório, ciente de que cumpriu as formalidades exigidas diante do cenário pandêmico, solidariza-se com as famílias. Com relação à solicitação para que seja feita a exumação do corpo de seu Juarez Queiroz, a defesa da família informou que, em razão do alto risco de contaminação, foi sugerido pelo Ministério Público que seja feito o parecer de uma comissão técnica sobre os riscos no processo de exumação. 3 jovens são assassinados e outras 2 pessoas sobrevivem em atentado registrado na cidade de Marechal Deodoro. O repórter Marcelo Moreno esteve no local e conta todos os detalhes para a gente. As fitas de isolamento demarcam o local do crime nesta estrada de terra. As manchas de sangue dão a dimensão da violência que tirou a vida de 2 adultos e uma adolescente, além de deixar gravemente ferida outra menor de idade. O crime aconteceu na região conhecida como Baixa da Sapa, em Marechal Deodoro. Os jovens deixaram o conjunto Terra da Esperança por volta das 8h30 da noite, com a finalidade de deixar uma das adolescentes na casa do namorado, que fica localizada no conjunto Gislene Mateus, do outro lado. Para isso, utilizaram este atalho e, bem neste trecho, os criminosos abordaram as vítimas, que foram agredidas com chutes e pontapés, humilhadas e, por fim, executadas. Carlos Daniel dos Santos Silva, de 18 anos, José Carlos dos Santos, 20 anos, e uma adolescente de 16 morreram na hora. Os disparos foram direcionados à cabeça das vítimas. Ainda foi levada com vida para o HGE uma garota de 17 anos. Ela sofreu disparo que atravessou da nuca à boca. Ela se encontrava entubada e o estado de saúde era considerado gravíssimo durante o final de semana. Moradores ficaram chocados com o crime. Nós que somos mães, acham que nossos filhos estão num canto e quando pensamos estão em outro, né? E já veio a notícia, né? Como ontem, né? O que aconteceu. A mãe em casa não sabia onde a filha estava, mas depois já soube a notícia onde a filha estava morta, né? E assim, foi um crime que chocou, eu creio que chocou todo mundo. E a gente sabe do que a mãe, todos os familiares, né? E a população estão passando, estão sofrendo, né? Querendo justiça, né? Que os culpados venham pagar pelo que fez. Porque do jeito que essa mãe está passando esse pai, esse familiar, a gente pode passar a qualquer momento. A comunidade usa esse caminho, então, frequentemente? Direto, a gente ia para lá e para cá, toda a passagem da gente é para esse caminho, então a gente já passa assombrada, né?
Antes de acontecer, a gente já passava. E agora que estamos passando, assustada. Uma quinta pessoa que acompanhava o grupo conseguiu fugir dos assassinos. O homem é representado por este advogado. Ele foi abordado no local, né? Não foi só uma abordagem onde eles chegaram e atiraram nas vítimas, segundo as informações dele, ele foi submetido a situações de tortura, de agressão física, inclusive está muito machucado em decorrência da situação. E além de toda essa tortura física, psicológica que fizeram junto às vítimas, seguiram com as execuções de um por um, e nessa situação ele conseguiu empreender fuga. Tentou-se também atingir ele através de tiros, mas graças a Deus ele não foi atingido por nenhuma bala. O meu cliente declarou que não é faccionado a nenhuma facção criminosa instalada aqui no estado de Alagoas. Muito pelo contrário, ele disse que não tem relação nenhuma com o tráfico de droga e inclusive estava trabalhando, tem um filho agora que nasceu menor de idade, e está extremamente chocado, está abalado psicologicamente, está aguardando se recuperar de toda essa situação para que venha até a delegacia apresentar suas declarações. E aí, quais serão as próximas etapas já dessa investigação, tendo o seu cliente também como uma peça importante? Olha, é extremamente importante a gente dizer o seguinte: a polícia está no encalce de alguns suspeitos, que a gente não pode revelar a fonte, nem muito menos os nomes, mas a polícia está em perseguição e o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de acordo com o artigo 302, da prisão em flagrante ainda desses supostos suspeitos, em decorrência do flagrante impróprio ou do flagrante presumido, dependendo da situação. O caso é investigado pela Delegacia de Marechal Deodoro. De acordo com a assessoria de comunicação do Hospital Geral do Estado, a adolescente de 17 anos se encontra na unidade de terapia intensiva em estado gravíssimo. Foi iniciada hoje uma fiscalização da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito para garantir o cumprimento do decreto que proíbe o estacionamento irregular de veículos e motos em toda a extensão de ruas e avenidas situadas nas orlas Marítima e Lagunar de Maceió. As rondas são constantes na orla marítima de Maceió. A SMTT trabalha com reforço da Guarda Municipal para fazer cumprir o decreto municipal. Nós estamos na rua para fazer cumprir o decreto 8877 de 2020, onde é proibido qualquer tipo de estacionamento na orla de Maceió, excetuado apenas aqueles de atividades essenciais. Neste estacionamento na Praia da Avenida, ninguém desrespeitou o decreto restritivo para conter a propagação do novo coronavírus. Neste trecho, os agentes reforçam o isolamento na Praia de Pajuçara com a fita zebrada e cartazes alertando que a praia está interditada para qualquer tipo de atividade sem ser essencial. Nenhuma atividade recreativa está permitida, esportiva, o pessoal que vem para fazer lazer, para correr, para vir para a praia, todas essas atividades estão proibidas. Está permitida apenas aquelas atividades que o decreto traz como essenciais, como restaurantes, como serviços realmente essenciais à população, serviço de polícia, de bombeiro. Desde o dia do decreto, 76 motoristas foram multados por estacionar os carros numa área que foi estabelecida como proibida. Antes da multa ser aplicada, os agentes fazem um alerta para a retirada. Caso ninguém apareça, a multa de quase R$200 é registrada. A multa é no valor de R$195 e 5 pontos na carteira. A gente vem sempre tentando primeiro orientar a população a retirar os veículos do local e apenas quando isso não é possível é que é lavrado o auto. A gente ressalta a importância dessa proibição aqui na orla, tendo em vista que nos dias anteriores a esse decreto, estava tendo uma grande concentração de pessoas na orla. As pessoas estavam deixando de trabalhar, deixando de fazer as atividades necessárias e vindo fazer atividades recreativas na orla. A partir desse decreto, a gente toma essa medida para auxiliar a população. Você vai acompanhar agora a história de uma família que mora na Grota do Rafael e que, assim como milhares de brasileiros, está passando por necessidade. Vamos ver a reportagem de Estela Nascimento e Luiz Uchoa. Nossa equipe foi na casa de Tainá, que mora na Grota do Rafael, junto do marido e os 3 filhos. A casa é pequena, tem apenas 4 cômodos.
Na despensa, poucos alimentos. Na geladeira amarrada com um elástico, apenas folhas. Tainá diz que está passando dificuldades nesse período de pandemia, já que o marido, que é servente de pedreiro e também faz capinagem, está sem trabalho. A gente só sobrevive só do Bolsa Família e de ajuda da família. A gente está precisando de alimento, de produto de limpeza, fralda, shampoo. Nicole tem 3 anos, Cauã 1 ano e 8 meses e a pequena Taliane 4 meses. A família tenta a aposentadoria de Cauã, que tem fenda palatina, síndrome de Pierre-Robin e atrofia cerebral. As médicas já deram todos os atestados, estou com todos os papéis já deles já. Só falta o INSS me ligar, né? Acho que depois dessa epidemia eu vou conseguir alguma Passando coisa. a epidemia, vocês vão atrás disso? Atrás disso novamente. A casa não tem nem móveis direito. Todos dormem no chão. As crianças têm poucos brinquedos, a maioria quebrados e doados por outras crianças. Ela espera que as pessoas que têm um pouco mais possam se solidarizar com a história deles. Meu Deus, eu acho que eu peço a Deus todos os dias que passe logo isso pro meu esposo voltar a trabalhar. E quem também puder ajudar ele também em trabalho, quem se interessar também, ele trabalha em qualquer coisa, ele faz. A seguir, nós vamos falar da terceira fase da vacinação contra a influenza H1N1, que começou hoje. O JE volta já.